Bom, então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Mário, terapeuta Ayurveda. Conheci o Ayurveda em 2008 e me formei como terapeuta em 2011, 2012. Logo em seguida, me formei na escola do Dr. José Ruguet, Escola de Yoga Brahma Vidyalaya. Logo em seguida, comecei a dar aula nos cursos de formação para terapeuta Ayurveda no Brasil todo. E tive a oportunidade de estudar com muitos médicos, muitos Vaidyas, que vieram através da Academia Internacional de Ayurveda, traduzi muitas consultas, cursos desses Vaidyas, e depois de um tempo comecei a elaborar alguns cursos meus, curso de fitoterapia, escrevi um e-book que provavelmente vai virar um livro também sobre fitoterapia, escrevi um livro sobre dieta e nutrição que acabou de ser lançado pela editora Viseu, formato físico. Tenho uma mentoria para terapeutas ayurvédicos formados desde 2019 que acontece essa mentoria. É um acompanhamento clínico, né, onde a gente faz discussão de casos, fazemos aulas teóricas também, e tem sido renovado trimestralmente desde 2019, ininterruptamente. Conheci o meu atual professor em 2015, Dr. Gaurav, vem de uma geração de 5 médicos na sua família. Em 2016, eu tive a oportunidade de ir para a Índia estudar com ele na clínica dele, o que foi assim um marco na minha prática clínica, né? Mudou bastante a minha forma de ver o Ayurveda. E desde então, a gente tem elaborado cursos e uma vez por ano o Dr. Gaurav vem ao Brasil para dar cursos de formação para terapeutas de temas assim avançados, né? Diversos tipos de doença, diagnóstico clínico, tratamentos e, e cursos diferentes avançados para terapeutas, né? Ele vem também para fazer consultas todo ano, tá? E sempre a gente elabora um material específico, né, para terapeutas. Esse ano eu tenho, além da minha mentoria, né, eu tenho também dado cursos mensais de tratamentos de doenças, diagnóstico e tratamento de doenças. Né? Todo mês tem um assunto diferente e também tem aulas que eu sempre faço antes desses cursos, aulas gratuitas, né, de temas também muito importantes, né? E essa é uma dessas aulas, né, sobre dados, né, que são os tecidos, e que a gente vai ver um pouquinho hoje, né? Quais são sintomas desses dados diminuídos, aumentados, né? A correlação aí com a nossa fisiologia, com os doshas e tudo mais, tá? Então, eu botei assim o microfone de todo mundo no mudo, né? Porque essa turma teve muitos inscritos aí e tal, e enfim, à medida que vai entrando, o microfone aberto e fazendo barulho, enfim, eu já coloquei o de todo mundo no mudo justamente para não atrapalhar, né, o andamento da aula, mas vocês podem ir fazendo perguntas assim, né, escrevendo e tal, se quiserem anotar para perguntar no final também, tá, que eu vou abrir também no final, né, para perguntas, então fiquem à vontade. Mas alguma coisa assim que eu expliquei que não foi entendido, né, vocês podem perguntar aqui que eu vou olhando, tá? Bom, então vamos lá, gente. Sem muita enrolação, deixa eu compartilhar aqui com vocês o slide que eu preparei. Apareceu aí, né? Tá todo mundo vendo? Tá, né? Dária, dá um joinha para mim. Tá todo mundo vendo aí? Tá certo. Obrigado, Vera.
Então, vamos lá. Bom, antes de começar, né, os dados são 7, né? Rasa, Rakta, Mansa, Meda, Asti, Maja, Shukra, né? É, são 7 tecidos do nosso corpo. O primeiro é o plasma, segundo, o sangue, depois o tecido muscular, tecido gorduroso, tecido ósseo, tecido nervoso, medula, e por último, o Shukra Data, que é o tecido reprodutivo, né? Além desses 7 tecidos, existe um tecido que não pode ser visto, né, a olho nu. É chamado de ódias, que é o substrato de todos esses tecidos quando são nutridos de forma apropriada, tá? Então, quando temos uma boa saúde, quando temos um bom Agni e também um bom Dato Agni, ou seja, o Agni dos nossos tecidos, quando está saudável, a gente vai produzir também ódias. Ódias é considerado um oitavo tecido e também produz uma série de efeitos importantes para o nosso sistema, como a imunidade, né? Como uma boa memória, sustenta os nossos esforços físicos, mentais, tá? Traz uma série de benefícios para a nossa saúde, tá? Esses tecidos, eles são como camadas, né? Ou andares de uma casa, tá? Então, a gente vai construindo uma casa, né? O primeiro andar é o térreo, depois, né, temos o segundo, terceiro, um em cima do outro, né? Até o sétimo, ou a cobertura a gente pode chamar de oitavo, né? Ódias, né? Que é o suprassumo, né? Fica lá na cobertura só o melhor de todos, né? Então, esses tecidos, eles são formados a partir do ahara rasa, tá? O que é o ahara rasa? Ahara significa alimento, rasa significa suco, né? Ou ah, a melhor tradução é suco mesmo, né? O suco que é transformado através da digestão. A gente come o alimento, ele passa por todo o trato digestivo e depois desse processo todo ele é transformado nesse suco digestivo, né? E aí esse suco digestivo forma o plasma que vai formar todos os tecidos, tá? Bom, é dito assim, né? Vata reside em haste, Pitta reside em Rakta e Sueda, e Kapha reside nos demais tecidos, né? O que significa isso, né? Que existe uma correlação íntima entre os doshas e os datos, né? O que significa isso, né? O Vata reside em haste, né? Então, o Vata é um dosha que é seco, né? Frio, né? Bem sutil, porque ele não tem elementos densos, né? E a gente percebe que haste, né? É o tecido mais seco de todos, né? Ele tem muito do elemento do Vata, né? Que é o elemento éter, espaço, né? Ele tem terra também, mas tem espaço, né? É, Pita reside no Rakta e no Sueda, né? No sangue e no suor, tá? Então, o Pita que é ácido, né? É quente, né? Ele é vermelho, né? Tem um odor forte, né? Ele tem características aí que a gente pode perceber no sangue e no suor, né? E Kapha reside nos demais tecidos e excretas, tá? O que significa isso, né? Significa que é muito provável que doenças que têm um fundo de um desses doxas agravados possa se situar naquele tecido ali com mais facilidade, especialmente se a pessoa já é ah, de constituição, né, de um desses tecidos, né? A tendência dela maior é desenvolver algum tipo de doença relacionada aí a esse tecido, tá? Bom, esses tecidos, né, eles têm determinadas funções, tá? E tem também determinadas características que a gente pode dizer que são características mais sutis, tá?
Urraça, né, o plasma, ele vai promover saciedade e vai nutrir o Uracta e os outros tecidos. Ele é o substrato, né, que vai nutrir todos os outros tecidos. Tá? O Pitta, né, Uracta, desculpa, ele promove vitalidade quando bem nutrido. Né? Ele vai promover também compleição, que é uma boa coloração na pele, e nutrição também do mansadato e outros tecidos. Tá? O mansa, né, que é o tecido muscular, ele vai nutrir o corpo, promove uma proteção, né, essa massa muscular promove proteção e nutre também o tecido seguinte. Cada tecido é responsável pela nutrição do tecido seguinte. Não sei se vocês recordam, né, desse detalhe, mas eles passam por um metabolismo através do acne daquele tecido e aquele tecido nutre o outro se não houver nenhum problema, se não houver nenhuma obstrução, tá? O MEDA, que é a gordura, ele promove lubrificação, oleação em todo o corpo, promove firmeza e vai nutrir o tecido seguinte, o tecido ósseo. O tecido ósseo, ele promove estrutura para o nosso corpo, né? É como se fosse a gente construindo uma casa, né? Você constrói os pilares daquela casa, né? Os pilares feitos de concreto, né? E ele vai nutrir o tecido seguinte, né? Que é a medula e o tecido nervoso. O Madhya Dato, ele vai promover também lubrificação, força, né? Ele lubrifica os olhos também, né? Que tem uma relação íntima com o cérebro, que é a sede do sistema nervoso, né? E vai nutrir o último tecido chukra, tecido reprodutivo, né? Se for bem metabolizado. O chukra vai promover prazer, tá? Força e a força da vida também, né? Que é a capacidade de reprodução. Tá? Então, é um tecido extremamente importante e com uma força gigantesca, né? De fazer uma outra vida. Tá? Então, a Ayurveda, né, só um parênteses assim, quando a gente pensa, né, em terapias de tonificação, né, e afrodisíacos, né, é justamente para aumentar a força geral do corpo, né? Os tônicos afrodisíacos, Vadikarana, né, Ashwagandha, Shatavari, Tríbulos, dentre vários outros aí, tá? Justamente para que haja nutrição apropriada em todos os tecidos até o último tecido, tá? Bom, esses tecidos, né, quando viciados, né, quando desequilibrados, eles vão gerar tanto redução quanto aumento. Depende, né, ou da falta de nutrição ou da nutrição excessiva, tá? Mas a falta de nutrição é muito raro da gente ver. Eu diria que se a gente conseguisse ver menos de 1%, né, de doenças na nossa clínica, eu diria que seria muito, tá? Porque a maioria dos problemas derivam do excesso de nutrição dos tecidos, tá? Então, ou seja, o que significa? As pessoas estão se nutrindo em excesso, né? Não só em termos de quantidade de refeições, mas também em qualidade, comida muito pesada, untuosa, né? De sabor doce, né? E além disso, elas não fazem atividade física, né? Levam uma vida sedentária, têm um estilo de vida muito ruim, né? E isso vai gerar a maioria das doenças. O Saragandhara Samhita, né, fala que é exatamente isso que eu estou falando para vocês, né? E ele fala o seguinte, que o maior problema, né, não é a falta de nutrição, porque a falta de nutrição a gente vai melhorar com nutrição apropriada, né? Agora, o maior problema é quando essas doenças, né, são chamadas de santarpana, derivadas do excesso de nutrição, né? E a gente precisa reduzir
tirar um pouco daquela pessoa, desobstruir, né? Então, isso é mais problemático do que uma pessoa desnutrida, tá? Bom, o que que vai gerar, então, redução dos tecidos, né? Exercícios em excesso, tá? Por quê? Porque isso vai aumentar demais o acne, né? Vamos supor, uma pessoa que faz triatlon, né? Vocês já viram como são os triatletas, né? São esquálidos, né? São pessoas muito magras, ou aqueles magrinhos que fazem maratona, né? Correm, sei lá, não sei quantos quilômetros, 20 quilômetros, 40 quilômetros, né? São pessoas muito magras. Por quê? Porque eles ativam demais o acne deles, é excessivo, a atividade física é excessiva, tá? Comer pouco, né? Como eu falei, é muito raro, a não ser em locais assim mais pobres, né? Onde há realmente falta de recursos, né? A preocupação, a ansiedade, tá? Pensar em excesso consome demais da gente, e a gente vê isso acontecer muito, principalmente em pessoas que têm distúrbios psicológicos, psiquiátricos, né? E pensam demais, tá? E aí isso vai consumindo a energia do nosso corpo, tá? Comida áspera e pouca quantidade, ou seja, agravantes de vata, né? Seca e por aí vai. O vento, que é exatamente vata, né? O calor do sol, que é também secante, né? A pessoa que é afligida com medo e dor, tá? Também vai gerar emagrecimento, tá? Bebidas não untuosas, ou seja, bebidas secas, né? É, a gente pode considerar aí o vinho, né? Que é uma bebida seca, né? Dentre algumas outras aí, talvez sucos amargos, né? Suco verde, né? Com muitas folhas amargas, né? A vigília, ou seja, a pessoa que fica acordada a noite toda, inclusive é um tipo de abordagem terapêutica utilizada para tratar de obesidade, ou seja, ficar acordado até tarde da noite e acordar cedo também, né? Não é ficar acordado até tarde e dormir até tarde, não. Ficar acordado até tarde e acordar cedo, porque isso também vai consumir energia do corpo, tá? Descarga de fluidos do corpo, né? Muco, sangue e etc. Tá? Todas as perdas de fluidos do corpo, né, vão gerar também essa redução. A idade, né, ou seja, depois que a gente entra na idade vata, a gente vai perdendo tecidos, né? E os butas, né, são considerados outros fatores patogênicos externos, né? É, ou até mesmo, né, algumas entidades, digamos, mais sutis, que o Ayurveda fala também a respeito disso, tá? Tá certo? Então, essas são as causas gerais da redução dos tecidos. Então, o que que acontece, né? Quando esses tecidos são reduzidos, eles vão gerar alguns sintomas no nosso corpo, né? Então, o primeiro, né, que é o rasa, né? Ele vai gerar desidratação, né? O plasma, quando é reduzido, vai gerar desidratação, né? Então, a pessoa vai sentir tremor, né? Intolerância ao som alto, palpitação no coração, dor estridente na região cardíaca, cansaço sem fazer esforço, tá? Sintomas de desidratação. Quando o uracta, o tecido sanguíneo é diminuído, né? Ele vai gerar uma pele áspera, quebradiça e sem lustre, tá? O mansa dato, o tecido muscular, vai gerar redução dos músculos, né? Das nádegas, da bochecha, do pescoço, né? Uma pessoa muito emaciada, né? Ela fica esquálida, né? Não tem músculo, né? E o meda, né? Vai gerar as juntas começam a estalar, né? A gente sabe que ali tem um cafa que lubrifica as juntas, né? Vai gerar essa esse rebaixamento dos olhos e o abdômen vai ficar chapado, né? O astidato
que é o tecido ósseo, vai gerar queda de cabelos, né? A gente sabe que os cabelos têm a relação íntima com os ossos, né? Cabelos, unhas, né? Eles vão ficar mais, vão cair, né? Unhas também, bigode e dentes, tá? E as juntas vão ficar também caídas, frouxas, tá? O madiadato, né? Redução do tecido nervoso, né? Magreza, perda da força, sensação de leveza e distúrbio vata nos ossos, porque o madhya está dentro dos ossos. Então, uma vez que aquele, aquela cobertura não, aquele preenchimento, né, que é o madhya, ele começa a se esvaziar, ele promove lubrificação no haste também, ele vai gerar problemas no tecido ósseo. Tá? O chukra vai gerar secura na boca, palidez, cansaço, perda da libido e ausência, né, secura, né, na região, né, nos fluidos reprodutivos, tá? Então, isso tudo é quando há uma redução dos doshas, dos, dos doshas e dos datos, né? Acho que está dando para entender, né? Não tem nada assim muito complicado, né? Bom, esses dados, eles têm também uma correlação com aquilo que é chamado de upadato e mala. O que são os upadatos? São considerados tecidos acessórios, né? E os malas são as excretas desses tecidos, tá? Bom, o rasa tem como esse tecido acessório o chamado de stânia, que é o leite materno, né? Ou seja, significa que quando a gente está considerando tratar de algum problema na criança que vive só do leite materno, só amamentando, né? A gente precisa considerar o leite materno, ou seja, o urasa da mãe. Como é que está o urasa da mãe? Né? Está nutrido em excesso, está inflamado, a falta de nutrição, né? A gente vai observar no neném. Como é que está o neném? Tá? E ele vai produzir como excreta catarro muco, que é o cafa. Tá? O racta, ele tem como upadato os vasos e tendões por onde corre o sangue, né? E os malas são a bile, que é o pita, tá? E o sangue menstrual também, novamente, né? Quando a gente vai tratar de questões menstruais, você precisa observar também, né? Tudo que é observado no sangue menstrual diz a relação com o racta da pessoa. Como é que está esse racta, né? Ele está saudável, aí ele vai produzir um fluxo menstrual saudável, né? Ele está excessivo, ele vai promover uma menstruação excessiva, né? Ele está gerando cólica, tem vata, né? Ali no sangue e por aí vai, tá? O mansa, né? Tem os ligamentos e a pele, como upadatos, e as ceras do corpo, como as excretas, tá? O meda tem o omento, né? Que é aquela gordura intraabdominal, tá? Uma pessoa que é muito obesa, né? Tem o abdômen distendido e tem uma gordura que fica entre as vísceras e o abdômen, os músculos, né? E o suor, tá? Então, existe uma relação aí, né? Onde o suor é a excreta do meda, mas ele também tem relação com o pita, tá? Porque ele é feito de água e fogo, tá? O haste vai produzir os dentes, como upadatos, né? Unhas e cabelos, como as excretas. O madhya vai produzir a lubrificação nos olhos, chamado de humor vítreo, tá? E as lágrimas, como as excretas, né? Devido a manifestação do madhya, né? Ou seja, a emoção que pode ser de tristeza ou que pode ser também de felicidade,
né? É o Madhya Dhatu se manifestando. Olha que coisa bonita, né? O Shukra vai produzir Ojas, né? Que é esse tecido que não existe fisicamente, entretanto, a Ayurveda fala que ele é localizado no coração, tá? Então, ele acumula algumas gotas dessa substância, desse substrato, no coração, tá? Então, o meu mestre disse ainda que a ciência moderna ainda vai chegar a um ponto de descobrir Ojas, tá? Então, vamos ver aí se essa condição vai se tornar uma realidade. E ele produz, e o mala do tecido reprodutivo é os megma, né, ou aqueles fluidos do tecido reprodutivo, tá? Secreções do tecido reprodutivo, tá? Bom, como é que esses distúrbios eles vão acontecendo, né? Agora a gente está vendo com relação à nutrição excessiva, né? A gente viu lá que a falta vai gerar uma diminuição dos tecidos e alguns problemas relacionados. Agora a gente vai ver como que o excesso vai gerar uma série de doenças, né? Que é o caso mais grave de todos, né? Então, quando um tecido corporal é nutrido excessivamente, ele aumenta em volume e quantidade, né? Vamos supor, a obesidade, né? Aumentou o metadato, tá? Se isso acontece, né, e a pessoa tem um estilo de vida saudável, né, faz atividade física, então ela vai conseguir metabolizar aquele tecido e não ter problemas. Mas se ela vive uma vida sedentária, né, isso vai gerar doença. Você vai gerando um aumento dos tecidos e isso vai gerando um acúmulo que pode gerar N problemas. Nos chirotas, em determinados órgãos, né? E aí isso vai se manifestar de formas variadas, tá? Bom, vamos ver agora a respeito do Rasa Dato, tá? Ou seja, como é que o plasma, né, se manifesta em termos de aumento, né? É dito que ele vai gerar sintomas semelhantes ao aumento de Kapha, né? Porque a gente sabe que Rasa tem relação direta com Kapha, né? Quais são esses distúrbios, né? Manda Agni, que é um Agni fraco, tá? Esse Rasa Dato vai aumentar a água no estômago e nos intestinos, levando à diminuição da digestão. O que acontece é que você taca a água no fogo, apaga o fogo, né? É isso que acontece com o plasma que está nutrido excessivamente, ou bebe-se muita água, água em excesso, comer em excesso, né? Vai gerar salivação excessiva, cansaço, preguiça, sensação de peso no corpo, descoloração branca, né? Muco branco, né? É, até a saliva mais esbranquiçada, até mesmo o, a, os fluidos vaginais brancos, né? Todas as membranas e secreções do corpo, né? Esbranquiçadas, tá? Frio, né? O corpo fica frouxo, distúrbios respiratórios, né? No Pranavara Shrota, né? Todos os distúrbios respiratórios têm relação com Kapha, tosse e excesso de sono. A pessoa fica com sonolência, né? Principalmente depois de comer, né? Já está com Kapha agravado, come e aí tem mais essa condição, tá? Então são sintomas de Kapha de modo geral, tá? É... Esse, esse rasa, né? A gente está vendo aqui uma imagem, né? Olha só, do composto, né? Do plasma com sangue, né? Então a gente tem uma parte que é 50%, 55% é o plasma, glóbulos brancos 1% e o restante, glóbulos vermelhos, é 45%. Essa é a constituição do nosso composto de plasma e sangue, né? É muito interessante, né? Um parágrafo aqui para vocês,
tá? Para vocês assistirem depois um filme chamado Dieta dos Gladiadores, tá na Netflix, tá? Assistam aí, porque ele fala, né, sobre a dieta dos atletas, de atletas de ponta, assim, por exemplo, atletas de MMA, outros atletas assim que precisam de uma performance, é, que é uma performance muito, muito elevada, né? E aí eles fazem uma observação, né, de atletas que têm uma dieta vegetariana e outros têm uma dieta carnívora. E aí eles percebem que o plasma daqueles que têm a dieta vegetariana é muito menos inflamada, muito mais saudável, o que vai dar muito mais condição de nutrir todos os outros tecidos do corpo e muito mais vitalidade. Tá? Só um parágrafo aqui. Então, esse Irasadato, quando viciado, ele vai gerar, ó, falta de interesse pelos alimentos, anorexia, gosto ruim na boca, perda do paladar, náusea, ou até mesmo vômito, peso, sonolência, fadiga, mal-estar, dores no corpo. Tá? Muitas vezes as pessoas pensam que dores no corpo têm relação só com vata, né? Ou com fibromialgia, ou com distúrbios articulares, né? Ou com outros distúrbios, né? Mas ama pode gerar dores no corpo, tá? Febre, tá? Quando a pessoa está com febre, é sinal de que o plasma está viciado, né? Escuridão na visão, a visão fica escura, anemia, olha só, interessante. Anemia, gente, é um tema que eu estava até conversando com uma pessoa e eu quase toda semana eu toco nesse ponto aqui, porque muitas vezes a anemia, eu diria que na maioria das vezes a anemia é derivada de um plasma que está viscoso, pesado e não mal nutrido, tá? Guardem bem essa informação, que vocês vão usar muito isso, tá? Exceto se a pessoa tiver um fluxo menstrual excessivo, porque ela está perdendo, né? Tá? Ou mesmo se ela tiver realmente mal nutrida, né? Não está comendo. Mas se ela está comendo várias vezes ao dia, alimentos super nutritivos, mesmo assim é magra, vocês podem desconfiar que o plasma está ruim. Se ela tiver sintomas de AMA, aí você vai ter certeza. Então, uma vez que você vai desobstruir o AMA, você vai nutrir o sangue. Tá? Obstrução dos canais do corpo, ou seja, obstrução dos chirotas, tá? Impotência sexual, tá? Muitas vezes as pessoas também associam a impotência com o chucradato, né? Mas a impotência ela tem relação com o urasa-dato. Se o urasa-dato está ruim, né? Ele não vai nutrir todos os tecidos, tá? Então não adianta a gente pensar só em termos de eu preciso dar um afrodisíaco, aquela pessoa está com impotência. Não, muitas vezes não. Muitas vezes é desobstruir também, assim como a anemia, tá? Sensação de peso no corpo, tá? Já foi repetido, né? Emagrecimento, a pessoa pode emagrecer também, acontece isso também. Se o plasma está viciado, ela pode emagrecer, tá? Perda de força da digestão, pele enrugada e cabelos brancos, tá? Quais são as abordagens terapêuticas, né? Quais são os tipos de tratamento, tá? Então, o tratamento de Langana deve ser empregado, tá? Para quem não sabe, Langana é tudo aquilo que promove leveza no corpo, tá? Essa é a melhor definição de Langana, tá? E por outro lado, existe o tratamento de Brinhana, né? Que é o oposto, né? É tudo aquilo que promove tonificação e força, tá? É justamente para nutrir, tá? Mas aqui a gente precisa de redução, né? Ou seja, jejum, né? A dieta, né, que a gente chama de dieta anti-ama, né? Ou que o Ayurveda chama de ama-pachana, aquilo que digere ama, né? Dieta leve, água morna, eventualmente ervas que têm um efeito dipana-pachana, que promovem o Agni, reduzem ama, né? Atividade física, tá? E etc, tá?
tudo isso vai trazer leveza ao corpo, tá? Alguma pergunta aqui no Rasa Dato? Ou tudo tranquilo? Tudo certo, né? Tá? Vocês podem ir elaborando assim perguntas, tá? Jéssica, quer perguntar alguma coisa? Tá, deixa eu. Consegue desmutar aí o seu? Foi? Oi, tudo bom, Oi, Jéssica? então. Sim, tudo bem? Boa noite, Boa gente. noite. Boa noite, Mário. Eu tô com uma dúvida aqui, assim, porque assim, eu tô me identificando bastante com essa, né, com essa parte aí de que o Rasa tá bem viscoso, enfim, né, bem pesado. Só que eu também estou muito magra. Fazendo esse tipo de procedimento, posso emagrecer mais ainda ou não? Não necessariamente. Olha, quando a gente vai fazer langana, isso pode gerar perda de peso, tá? É normal, mas depois a gente vai nutrir. E a grande questão é como manter, né, esse corpo sendo nutrido, né, de forma que a gente não gere mais problema no plasma depois de fazer o langana, né? Essa é a grande questão, tá? E outra coisa importante, né, é observar qual é a causa dessa perda de peso, tá? Então, muitas vezes, e eu vou falar até por uma experiência pessoal que eu passei, tá? Eu tenho 1,76 m, 67 quilos mais ou menos, e passei por um período muito vata na minha vida, né? Tem muitos alunos aqui que eu acho que pegaram esse período, que eu emagreci muito. Eu cheguei a pesar 50 quilos, né? Depois, assim, foi muito difícil de encontrar a causa, tá? Eu tenho contato com muitos médicos, médicos indianos, meus professores, médicos alopáticos, alunos, enfim, e amigos, e, enfim. E conversei com vários deles, fui em vários médicos e não se achava uma causa que fosse física. Fiz todos os exames, vocês não têm ideia de quantos exames que eu fiz, né? E nada foi descoberto, né? Eu fiz também depois um mapa védico, né? Um mapa astral, e no meu mapa mostrava que eu estava com todos os planetas, né? Lá com o Vata gravado, né? E depois que passou essa fase eu fui melhorando, né? Mas isso gerou muito agravamento de vata na minha mente, tá? Então eu fiquei com muita ansiedade, comecei a ter insônia, né? E, enfim, e aí depois de um tempo que isso foi passando, mas foi crítico, né? E mesmo comendo muito, né? E todo mundo preocupado comigo, né? E eu muito preocupado, todo mundo preocupado comigo, né? E mesmo comendo muito, eu não engordava. Eu comia hoje, eu me lembro que o desespero era grande que eu comia, acho que o dobro que eu como hoje, né? E tinha fome, mas não conseguia me nutrir. Então era uma coisa louca, assim, sabe? E aí, enfim, depois de alguns ajustes, alguns entendimentos e o uso de algumas terapias combinadas, aos poucos eu fui recuperando, mas é um processo, é difícil de ganhar peso, não é uma coisa simples, fácil, tá? E muitas vezes a gente precisa recorrer também, em alguns aspectos, para a medicina moderna também, tá? Mas é isso. Deu para ficar claro alguma outra pergunta? Não, deu. Eu tô passando exatamente por isso. Por isso que eu falei, nossa, eu vou fazer jejum, fazer exercício físico, vou emagrecer mais ainda. Mas é exatamente esses os sintomas, né, do plasma em excesso. Mas é É, legal que depois tem a nutrição. Porque eu tenho exa essa questão de baixa nutrição. Eu não consigo absorver os nutrientes, porque eu como bem, como bastante, comida saudável. Só que minha unha tá toda cheia de linha horizontal. Eu falei, meu Deus, eu não tô me nutrindo, comendo que nem um monstro. Mas então tá. Já deu pra ter uma ideia, assim. tá? O ideal, Jéssica, enfim, fazer uma Tava, avaliação mais profunda, tava tá? assim. E ah, descobrir a causa. Isso é muito importante. Para ver, a gente tem que descobrir a causa, tá? Uma vez que a gente descobre a causa, já é meio caminho andado. Uhum, Tá legal? uhum. Show, Ah, obrigada. você estava amamentando, né? Tava. Então é isso. A causa é essa.
tá? Faz Ô, um tempo já eu desmamei, né, o meu ô filho. Jéssica, olha só, quando a mulher tem filho, né? Primeiro que já agrava o vato, né? Você tinha uma, um abdômen preenchido ali por muito cafa, né? Líquido, outra vida, né? Era cafa, né? A mulher grávida é a fase cafa ali, né? E aí você tira, né? Você cria um espaço ali dentro, agrava o vata já. Primeiro agravamento de vata, tá? Depois, você amamenta. O que está acontecendo? O plasma que é para te nutrir, ou era para te nutrir, está nutrindo o neném, entendeu? Sim, sim, Essa é a exatamente, questão, tá? exatamente. Essa é a Show. questão. Não, legal. Então tá bom, gente. Obrigada. Nada, vamos seguir aqui. Bom, Aractadato, né? Quando viciado, ele vai gerar principalmente doenças de pele, todas as doenças de pele, todas elas, tá? Não sei se vocês me seguem no Instagram, mas eu tenho postado alguns casos de doença de pele que eu estou tratando. Tem lá também numa parte lá no finalzinho do Instagram que são coisas que você pode fazer assim, alguns grupos, né, de postagens, né? E eu postei sobre vários casos, dentre eles tem um de doença de pele, né, que é bem interessante, né? Então, hemorragias, né? Todos os tipos de sangramento, né? Sangramento menstrual excessivo, sangramento nasal e outras hemorragias, né? Aí a descoloração vermelha na pele, olhos, urina, né? Esses sinais no corpo, micoses, urticárias, bolhas, tá? Doenças do baço, esplenomegalia, abscessos, inflamação e supuração no reto e no pênis. De modo geral, assim, o pita vai gerar inflamações, né? Gota, tumores abdominais, icterícia, essas manchas no rosto, também vai gerar um acne ruim, né? Úlceras, todos os tipos de afta, tá? Úlceras no estômago, afta na boca e inconsciência também, tá? Esses são o que a gente mais vai ver aqui são doenças de pele, sangramentos, essas sinais vermelhos, né? Ou olhos vermelhos, né? É, amarelados também, né? É, tá? Então, é o que mais a gente vai ver aqui. Tratamento para uractadato viciado, né? Aí a gente tem os karmas, né? Que são o Urakta Mokshana e o Viretina, né? Para quem não sabe, o Viretina é a purgação, né? E o Urakta Mokshana na Índia eles fazem a sanguessuga, né? Coloca a sanguessuga, e aqui a gente pode fazer sangria, né? Ou tirar sangue, tá? A gente usa ervas amargas e depurativas, que tem um efeito, né, de pacificar esse pita ali no sangue, tá? O Panchatikta, que é o ghee medicado com ervas amargas, a gente pode usar ele tanto para fazer chamana, para pacificar os doshas, quanto também para fazer a preparação para Viretina, Rakta Mokshana, tá? Então, é um composto muito importante, tá? Ele é descrito aí, o tratamento é descrito no capítulo 24 do Sutrasthana, do Charaka Samhita, tá? Alguma pergunta aí sobre o Rakta Dato? Aí lá no meu Instagram, né? Depois dê uma olhada se quiserem olhar. Aí vocês podem ver lá nessa parte que eu falei, onde você pode agrupar vários posts, né? Tem uns casos de doença de pele, ou mesmo naquele destaques lá, tem dos pacientes, tem casos de doença de pele que eu trato exatamente com essa linha de tratamento aqui, né? É bem interessante. Como que a gente vê assim uma eficiência, né, do Ayurveda no tratamento eficiente, né? Porque quando a gente vai na medicina alopática, né, o que eles pensam? Em corticoide, né? Eu recebo muitos pacientes que tomam corticoide como tratamento.
e você não tira a causa, né? Se você não elimina a causa e trata a causa, não adianta você tomar corticoide, você vai tomar corticoide a vida toda. A vida toda. Eu já tratei um desses casos que eu estou falando para vocês, uma senhora de 60 anos, tomava corticoide a vida toda, nunca teve alívio. Com um mês eu livrei ela do problema dos eczemas, que tinham as manchas no braço, assim, desse tamanho, vermelha, coça, com umidade, sabe? Então, assim, o Ayurveda, nesse sentido, é incrível, tá? A Amanda está perguntando aqui, ó, alguma recomendação para tratamento de crianças? Tem várias, Amanda. Precisa ver qual é o tipo de, de distúrbio que ele tem, né? Crianças, entretanto, são mais fáceis de serem tratadas, tá? Porque é um sistema ainda novo e ele vai responder com mais facilidade, tá? Essa é a minha experiência. Eu observo que é muito mais simples. Já tratei muitas crianças, adolescentes, com doenças de pele e eu digo para vocês que é muito mais rápido, tá? A Carla perguntou, doação de sangue? Sim, Carla. É isso que a gente chama de Rakta Moksha, né? Ou doação de sangue, tá? Tá bom, gente. Certo? Vamos passar aqui para o próximo. Agora, o Mansadato, né? Tecido muscular. Ele vai gerar alguns nódulos, né? Diferentes tipos, tá? Tumores, aumento da bochecha, coxa e abdômen, né? Uma hipertrofia, assim, né? Crescimento dos músculos do pescoço e em outros lugares. Crescimento anormal de músculos em outros lugares, tá? E esses nódulos e tumores, tá? Doenças causadas pelo tecido muscular viciado, né? Granuloma, que é um tipo de inflamação, tá? Que vão provocar aumento do fígado ou icterícia. Miomas, hemorroida, uvulite, amigdalite, descamação de carne na pele, furúnculos, o bócio, distúrbio da tireoide, adenite cervical, os nódulos no pescoço, inflamação da epiglote, tá? Então, todos esses são os sintomas, né, desse mansa, desse tecido muscular. Tratamento para mansa dato. Aí a gente, né, tem as técnicas de Panchakarma, tá? Depende do tipo, né, de dosha mais envolvido ali, mas normalmente esses doshas que têm mais substância, né? Kapha e Pitta, né? O Vata não tem substância, ele é sutil, né? E o que gera aumento é aquilo que tem substância, tá? Pode ser que o Vata esteja envolvido, tá? Mas, de modo geral, o que vai gerar aumento é aquilo que é substância, tá? Então, quais são as terapias? Cirurgia, né? Para remoção de tumores, nódulos, etc., né? Aplicação de Kshara, né, que são cinzas das ervas, e cauterização, o Agni Karma, né, que é você tem instrumentos, né, onde você coloca esse instrumento no fogo, né, é tipo um martelinho, né, uma ponta, e coloca no fogo em brasas, e você vai tocando, né, sutilmente a pele, né, onde tem aquela situação afetada, né? É bem interessante, né? Eu já fiz, né? Já apliquei também. Inclusive aprendi lá na Índia na casa do meu professor, né? E ele estava com calo no pé. Ele falou: "Ah, então faz aqui". Ele pediu para eu testar no calo do pé dele, né? Foi muito interessante, né? E é fantástico, é um procedimento bem interessante, né? Aqui no Brasil acho que a gente aplica pouco esse Agni Karma, né? Mas é um procedimento bem bacana, assim, tá? Alguma pergunta aí sobre o Mansa Dato? Não? Tá legal. Meda Dato, né? Que é o tecido gorduroso, tá? Ele vai gerar também distúrbios similares ao Mansa, tá? E vai gerar também fadiga,
né? A pessoa com obesidade tem fadiga, né? Dificuldade de respirar, também observado em obesidade. Declínio das nádegas, seios e abdômen, outro sintoma de obesidade, tá? Então, essas doenças, né, podem ser sintomas premonitórios de diabetes, tá? Quando a pessoa começa, por exemplo, a ter aumento da glicemia, né? Urinar em excesso, ela começa a ter também essas, por exemplo, aumento de cera nos dentes, aumento de secreção nos olhos, muita cera no ouvido, tá? Então, isso podem ser sintomas premonitórios de diabetes. Tratamento, né? É o tratamento para obesidade, tá? Tratamento para o mansadato, que é o tecido gorduroso, que é puro CAFA, né? O tratamento para obesidade, que é tratamento que vai promover leveza, né? Um tratamento anti-CAFA, né? Ervas picantes, penetrantes, panchakarma forte, né? Vamana e viretina, principalmente. Comida mais seca, mais leve, atividade física, tá? As linhas de tratamento para obesidade, né? Inclusive, eu dei até um curso sobre obesidade e emagrecimento, ou seja, como a gente faz para ganhar peso e como a gente faz para perder peso, tá? Foi um dos cursos que eu dei ao longo desse ano aí também, tá? Ah, então, é interessante, assim, porque a abordagem ayurvédica também é bem diferente da abordagem tradicional, né? É bem diferente, tá? E, enfim, eu tenho várias reticências com relação a isso. Não vou entrar muito em detalhe aqui, mas tem muitas coisas que eu não concordo com relação à medicina moderna, né? As pessoas falam que tem que beber muitas falam que tem que beber muita água, que é para você perder peso. E tem vários artigos que falam que isso é totalmente equivocado, né? Eles falam que você vai drenar a gordura pela urina, e não é, isso é muito equivocado, né? Tem muitos artigos que falam isso. Eu até postei um Reels ontem, um stories no meu Instagram ontem falando isso, de uma matéria que saiu um desses jornais, né? Falando que existem 5.000 arquivos, 5.000 artigos comprovando que beber água não emagrece, exceto se você está fazendo uma dieta. Ou seja, na verdade, o que emagrece é uma dieta apropriada, não é o consumo de água, né? E eles falam ainda para consumir mesmo sem sede, né? O que para a vida assim também um certo absurdo, tá? É, Aí a Nádia está perguntando se eu tenho esse curso. Tem todos os cursos que eu dei esse ano, tá? Eu tenho eles disponíveis, as gravações, o PDF, tenho tudo disponível também, tá? A Inês perguntou: e esse tratamento pré-diabetes? Esse tratamento pré-diabetes é a mesma linha de tratamento para obesidade, tá? Você vai ver o que está gerando o problema, né? Qual é o sintoma, né? Então você vai aplicar o tratamento, né, relacionado com a obesidade para aquele sintoma ali. Tem N possibilidades, né? Às vezes aumentou a glicemia, né? Fazer atividade física, dieta mais com alimentos cozidos ao dente, né? Alimentos com baixo índice glicêmico, ervas que têm um efeito, né, penetrante e que vão reduzir a glicemia, né? Por exemplo, a cúrcuma é uma delas, a cúrcuma com amalac, é, tem N possibilidades aí, tá? Depende do sintoma, não é uma coisa assim que você pode falar, é assim, né? Cada caso é um caso a ser observado, tá? Alguma pergunta aqui sobre medadato? Que meda, que meda, né? Ah, a cera excessiva? Não, bloqueio não. É um fluxo excessivo, né? Fluxo excessivo, tá? Sempre que há uma excreta em excesso, né? Na verdade, não é bloqueio. O bloqueio é quando não há excreta. Entende? Ok? Ok.
Ah, vamos passar aqui para o próximo. Astidato vrudi, aumento do tecido ósseo, tá? Ele vai gerar crescimento excessivo de ossos e dentes, tá? Hipertrofia dos ossos, até o gigantismo, né? O gigantismo é uma delas. Excesso de dentes, né? Sensação de rachadura nos dentes, sensação de crepitação e dor nos ossos. Descoloração dos cabelos, deformidade dos cabelos da cabeça, cabelos, unhas e barba, tá? Que tem relação direta, né? São os malas, né? As excretas, tá? Tratamento para o tecido haste, né? Tratamento de panchakarma, em especial o bhaste, né? Que é específico para vata. E a gente sabe da relação direta do haste com vata. Haste reside, vata reside em haste, né? Como eu disse lá no primeiro slide, né? Rakta e Sueda residem, Pita reside em Rakta e Sueda e Kapha reside nos outros demais, né? Então, isso é importante vocês gravarem, né? Para saberem já do que se trata, vata, pita ou kapha. Só tem poucas possibilidades, né? Ou seja, o vata está gravado em termos de tecidos, é o tecido ósseo. O pita é o sangue e o suor. O resto é kapha. Pode ter mistura dos outros tecidos, né? Pode ter combinação de outros tecidos. Você vai ver isso pelos sintomas. Mas entendam isso, que já é um meio caminho andado, tá? Entender a relação do dato com os doshas. É fundamental para o diagnóstico, muito importante. Tá? O baste, como tratamento, depois feito com leite, ghee e ervas amargas, né? Que ajudam a tirar esse tipo de inflamação e nutrir. Leite e ghee são nutritivos, né? Vão melhorar a qualidade do haste. E as ervas amargas têm um efeito de depurar ali. A Jéssica pergunta, quando sei que alguma excreção é excessiva? Bom, é só você observar, né? Tá com muito muco? Nasal, vaginal, né? Quais são as excretas que a gente tem, né? Observar se está em excesso, tá? Inflamação crônica nos ouvidos, seria qual dato seria? É mais um órgão, né? Assim, órgão, não, desculpa. Ou a gente considera órgão, né? Os ouvidos, né? Mas não com, talvez com, eu não posso, eu não sei dizer com tanta precisão. Talvez ter sido, é uma coisa tão rara da gente ver, tão rara, mas talvez com tecido muscular, talvez. Estou dando um chute aqui, desculpa essa pergunta, eu não sei responder. Muitas vezes, se for uma coisa assim, um distúrbio assim mais de vata, né? Porque normalmente as inflamações têm relação mais com pita, tá? Aí tem uma inflamação ali na cabeça, tá? Aí você vê, né, que quando tem inflamação na garganta, na epiglote, né? Essas inflamações a gente viu lá que é pita, né? Então é provável que tenha relação também com pita, né? E a gente precisa observar qual é esse tipo de inflamação. Tem pus, né? Como é que é? Ou é só uma condição de dor, né? Muitas vezes, se for só dor, parece que é um vata, né? E às vezes um óleo medicado com alho já é suficiente, né? Então precisa entender qual é o tipo de inflamação. Inflamação, ela pode ser vários tipos, né? Ela pode ser com pus, sem pus, tá? É genérico, não dá para a gente saber assim, tá? Ok. Certo? Entendido? Entendido aqui o haste, tá? Perguntas? Ok, vou passar então. Madhya Datta. Acho que alguém perguntou aqui. Sensação de perna pesada, talvez menos circulação.
perna, sensação de peso, né? Você tem uma condição de CAFA, né? Sensação de peso, tá? CAFA. Circulação ruim. Então, você já observa que tem um problema ali no bractadato, bradiacapita, tá? Precisa entender qual é a causa, tá? Não dá para dar consulta assim, sabe? Você tem que fazer uma consulta, você tem que fazer um bom diagnóstico. Fazer um bom diagnóstico, você tem que perguntar milhões de coisas, tá? Milhões de coisas para poder entender, tá? Diverticulite seria pita. Diverticulite se localiza na sede de qual dosha? Intestino grosso é sede de qual dosha? Vata, né? Eu ouvi a Jéssica falando aqui. Vata, né? Problema de vata, tá? Denise perguntou, se CAFA está em sua maioria, pode-se afirmar que ele é responsável pelos distúrbios da mente? Não, não pode não, Denise. Não pode não. Os distúrbios da mente, né? Aí a gente está considerando os doshas da mente. Quais são os doshas da mente? Rajas e tamas, tá certo? Existem também emoções ligadas a, aos distúrbios fisiológicos, tá? Vamos supor, uma pessoa está sofrendo com uma doença, sofrendo com câncer, né? Ela vai ser afligida com distúrbios psicológicos, tá? É, mas também Parkinson também pode gerar esse tipo de toda doença ela vem com uma carga emocional junto. Ninguém tem a doença e não sofre, tá? Tem o sofrimento, tá? Tem uns que têm mais tolerância e outros que têm menos. Os que têm menos são os do tipo Vata. Kapha tem mais tolerância, tá? Então, se a gente considera só distúrbios da mente, vamos supor, uma pessoa que usa muito os sentidos e a mente, né? São uma das causas principais das doenças, né? Uso excessivo da mente e dos sentidos, né? Então, ela vai ter uma mente rajásica, uma mente muito agitada, que não para, tá? Um estilo de vida também, né? Uma pessoa muito ambiciosa, tem uma mente muito agitada. Por quê? Vamos supor que ela vive o dia todo lá no Instagram, rodando scroll down, só olhando. 5 horas no Instagram. Como é que vai ficar a mente dela e os sentidos? Olha o tanto de estímulo que ela deu. Talvez essa seja uma das coisas mais normais da gente ver, uma das causas mais normais de doenças e de agitação mental na era de hoje. A doença do Instagram, a gente deveria dar o nome, né? Doença do Instagram. Qual é a causa? Doença do Instagram. Como eliminar a causa da doença do Instagram? Tira o aplicativo. Entendeu? Tá certo? É engraçado, mas é triste ao mesmo tempo, né? Tá certo? Ok. Bom, então vamos lá para o MAGA, né? Quando aumentado, ele vai produzir peso nos olhos e no corpo, aumenta o tamanho das articulações do corpo e úlceras difíceis de curar. Tá? Então, doenças derivadas do vício do tecido da medula. Dor nas pequenas articulações, ilusão, tontura, desmaio, perda de consciência, visão escura e abscessos profundos nas articulações. É mais raro da gente ver também, muito mais raro, tá? Mas também acontece, tá? E quanto mais profundo é o problema, mais difícil de tratar. Porque eu estava explicando para vocês, né? Os tecidos são como andares, né? Então, um em cima do outro, vão sendo construídos a partir da nutrição, né?
Primeiro você faz o plasma, depois você nutre o sangue, depois músculo, depois gordura, depois mádia, depois haste, opa, desculpa, eu inverti. Haste, depois mádia, depois chúcra, né? Lá em cima, né? Quanto mais profundo é o tecido, mais difícil de tratar, tá? Leva mais tempo, certo? E é provável também que essas doenças mais difíceis e complicadas, os casos não venham até nós. Pode ser, talvez que venham, tá? Como semana passada eu recebi 2 pacientes com Parkinson, tá? E, enfim, à medida que a gente vai evoluindo na nossa prática, aprofundando, estudando, então a gente pode, junto ao tratamento alopático, né, melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes. Tem uma paciente, uma dessas que eu atendi semana passada, né, e ela está com perda do movimento do braço esquerdo, perda da voz, ela estava com insônia e perda do apetite, a língua toda branca, né? Primeira coisa que eu fiz foi digerir ama, porque ela estava com sintomas de ama, né? E aí o que aconteceu, né? Esse ama foi digerido não só foi visivelmente percebido na língua que ficou rosada, mas também na disposição dela. Ela ganhou mais disposição e também começou a dormir mais. Ela estava acordando 3 horas da manhã, né? Então já mudou significativamente e reduziu também. Teve um outro desconforto que eu me perdi, eu esqueci agora qual foi. Um outro desconforto também interessante, né? Do Parkinson, que reduziu também 70%, só digerindo AMA, ou seja, a gente vê como o AMA é importante, né? No tratamento de doenças, até doenças complicadas. E aí depois, né, eu dei outro tipo de tratamento com ervas e procedimentos que vão melhorar a condição, né? Por exemplo, um exemplo disso, né? Quando a gente está tratando Parkinson, a mucuna é muito importante, né? Mucuna pruriens é uma das principais ervas para o tratamento de Parkinson, tá? Reduz tremores, né? Tonifica o Madhya Dato, tá? Junto de outros procedimentos, Antivata, Snehana, oleação interna, Násia, é, Shirodara, Abhyanga, tudo isso é muito importante também, tá? Ah, a Jéssica perguntou se tem distúrbio no MADIA, por exemplo, necessariamente tem distúrbio nos outros dados? Não, não necessariamente, né? Porque o que acontece, né? É que quando o dosha, né, se vicia, ele começa gerando problema no sistema digestivo, que é onde temos a sede dos doshas, né? Kapha no estômago, Pitta no intestino delgado e Vata no intestino grosso. Esses doshas vão se acumulando, se agravam, transbordam e começam a circular pelo corpo, né? Aquelas fases, 6 fases da doença. Ele vai circular pelo corpo e vai se alojar em um tecido que é enfraquecido, né? Chamado de dusha, tá? Então, uma vez que esse dosha se aloja ali, pode ser que ele esteja combinado com outros doshas ou com ama, ele se aloja ali, ele vai gerar distúrbios similares aos distúrbios daquele dosha gravado, tá entendendo? Então é fundamental a teoria tridosha, porque através dos sintomas você vai descobrir qual dosha está gravado em qual tecido, né? Então, para a gente, mesmo que a gente não saiba todas as linhas de tratamento descritas nos textos e nos livros de Kaya-Chikitsa, de clínica médica, né, que são assim muito vastos, né? Mesmo que a gente não saiba, se você entende do princípio, você consegue elaborar tratamentos, tá? E isso é fundamental, certo? Tá bom, Jéssica. Então, passar aqui para o próximo. Exatamente. O Dusha, né?
é o tecido ou órgão, tá? O, o nome ducha é tudo aquilo que é desequilibrado devido ao agravamento do dosha. Essa é a melhor tradução. Tá certo? Isso é dusha. Shukra, quando aumentado, produz grande desejo sexual, né? Nos textos ele coloca pela mulher, né? Mas grande desejo sexual, de modo geral, tá? E cálculos seminais. É mais fácil de acontecer nos homens, tá? Do que nas mulheres, no caso de aumentar demais o Shukra, tá? Doenças devido ao vício do sistema reprodutivo. Impotência, né? Ou perda de libido, né? Falta de ereção e haverá problema na progenie também, tá? Ou seja, nos filhos, né? E pode haver também aborto, tá? Então, esses são os distúrbios aí do tecido reprodutivo, tá? Eu também, recentemente, estou tratando, na verdade, de uma paciente que quer engravidar, né? E aí, ela está com 40 anos, mas está ainda, né, não teve nenhuma alteração hormonal, mas teve uma perda, né? E só que a gente observa, né, que tinha hábitos muito ruins e estava com rasa dato anormal, com AMA, né? Então, é difícil, né? Você não vai gerar nutrição lá no Shukra. Se o rasa dato está viciado, o Shukra não vai ser bem nutrido, né? Então, nós primeiro limpamos ela, né? Fizemos a Mampachana, depois fizemos Basti, 8 Bastes, né? E agora a gente está nutrindo ela, né? Com ervas afrodisíacas, né? E dieta apropriada também, nutritiva, e estou observando. E aí ela disse que está fazendo exames, né? E está vendo que está havendo uma alteração, né? Está cada vez melhor, né? A produção lá de óvulos, né? E do tecido, e a condição geral do tecido reprodutivo dela melhorou significativamente, tá? Tratamento para Maja e Shukra, tá? Que são tratamentos iguais, tá? Dieta com sabores doce e amargo, relações sexuais, olha que interessante, né? Aumentar o acne daquele tecido, exercícios, panchakarma e eliminações adequadas, né? De acordo com as necessidades individuais, né? Dependendo de quais doshas, qual dosha está agravado, tá? Alguma pergunta aqui de Shukra e Madhya? É mais raro da gente ver, mas a gente vê, tá? Esses bastes são internos, tá? São bastes internos, tá? No caso, no caso dos bastes, eu mesmo não faço, eu indico para alguns colegas terapeutas, né? Principalmente quando é mulher, né? Indico para mulheres, né? E elas fazem os bastes, né? Tem uma colega minha que é enfermeira, né? Então ela tem todo o know-how de aplicação, tá? Aí você falou, né? Pegou uma moça que abortou e quer engravidar. Então, é exatamente isso que eu falei, Jéssica, sabe? Tem que ver qual é a causa, né? Eliminar a causa, tratar direitinho, nutrir direitinho, tonificar direitinho, né? Então, tem que ver direito, né? Tem que ver direito. Mas é uma coisa para você ver, sabe? Com calma, passo a passo, tá? Mas essa paciente que veio até mim, ela veio justamente porque eu consegui engravidar eu não, né? Eu fiz um tratamento que engravidou uns amigos dela, né? Então ela veio até mim justamente por isso, né? Foi até engraçado, né? Que ela falou, gente, eu perguntei,
vocês vieram por indicação e tal. Ah, a gente veio por indicação do casal tal, que eles engravidaram e a gente queria engravidar. Aí eu falei, poxa, que legal. Acabou que eles eles nem voltaram, eles ficaram de me dar notícias e tal. Ou seja, eles engravidaram e falaram, esqueci, agora deixa de lado o terapeuta, né? Já conseguiu o meu resultado, não quero saber mais do terapeuta. Agora né? Eu fiquei sabendo justamente por essa paciente que veio agora, né, recentemente, tá? Mas é isso. E o Ayurveda, assim, nossa, pode dar muitos resultados positivos. Eu me recordo de pelo menos uns 3 casos de pacientes que fizeram tratamento e engravidaram. Pelo menos os 3, tá? Eu tive problema com citomegalovírus. Desculpe a minha ignorância, mas eu nunca ouvi falar. Se você puder descrever, né, o que é isso, tá? Em qual tecido que isso acontece, puder escrever, eu te agradeço, tá? Mas você vê, tem coisas assim muito, muito raras, né? Muito incomuns. A gente não vai ter. Tá. Por isso teve aborto, tá? Então, é necessário, né? Também fazer um tratamento para o vírus, pode ser alopático, e também o tratamento ayurvédico, tá? Porque muitas vezes, né, a gente pensa assim, eu tive um vírus, eu tive uma bactéria, mas o Ayurveda, né, ele vai dar também tratamentos para várias questões, assim, né? A gente não precisa dar o nome, né? Mas ele tem tratamentos eficientes para muitas coisas, tá? A Jéssica perguntou, tem como analisar qual tecido ou órgão está enfraquecido como forma de prever alguma... Jéssica, é uma pergunta difícil essa. Assim, ó, o que a gente pode observar, né? Pelos pré-sintomas, sim. Pré-sintomas, sim, tá? E o que a gente também pode fazer essa correlação com a prakriti da pessoa, né? A prakriti da pessoa já manifesta certos sintomas desde que ela nasceu. Então, ela pode ser que desenvolva, né, doenças relacionadas com aqueles distúrbios que ela vem apresentando a vida toda dela. Vamos supor, uma pessoa que tem constipação a vida toda, vamos supor, tá? Ela pode desenvolver problemas no sistema nervoso, algum tipo de distúrbio no sistema nervoso, ou mesmo no tecido ósseo, né? Uma pessoa de Prakriti Pitta, né? Ela pode ter distúrbios de Pitta, inflamações, é, doenças de pele. É muito mais comum de você ver. A Prakriti da pessoa já diz muito a respeito. Se tem uma importância da Prakriti, é essa, a da gente já saber da predisposição de várias doenças. E se você vê os sintomas manifestados a vida toda, então você já sabe que, né? E se forem sintomas de determinada doença, se forem mais de um sintoma, aí tudo bem, você pode já prever algumas coisas, né? Tá? Dá para você fazer, tá? Tipo pita, coração. Ah, não necessariamente, tá? Doenças do coração têm mais relação com rasa dato, tá? Com rasa dato, não com pita. Pita mais com sangue, pele, tá? Certo? Por exemplo, meu pai tinha hipertensão. A família toda do meu pai, né, por parte de pai, muitos tiveram problemas cardíacos, né? E a alimentação do meu pai e a rotina era uma rotina que viciava o Urasa. A minha tendência genética seria de ter também, mas eu não tenho, nunca tive. Por quê? O meu estilo de vida é totalmente diferente.
A minha alimentação nunca foi igual ao do meu pai, quer dizer, quando eu era criança, sim, tá? O estilo de vida também não. Eu sempre gostei de esporte, é, enfim. E o como que eu sigo minha vida hoje é totalmente diferente. Eu estou com 50 anos, meu pai com 33 já tinha hipertensão, tomava remédio para hipertensão. Nunca tive nada. Minha pressão é 12/8, às vezes 12/7, às vezes menos até, tá? Ok. Bom, então, a Vanessa falou, precisamos relacionar os rotas com os dados. As rotas também vão nos dar uma localização, né? Podemos fazer uma relação. Eles vão nos dar uma localização, tá? Supomos, né? Tá com Pranavaha Shrota, né? Que é o distúrbios respiratórios, né? Relação com Rasa Dato, tá? Enfim. Então, é o local onde é que a doença se manifesta, tá certo? Pode ser um local, tá? É outra forma importante também da gente diagnosticar Shrotas, tá? Tem várias formas, né? Doshas, datos, Shrotas, malas, tá? Subdoshas, tem muitas formas. Isso tudo é usado no diagnóstico. Estilo de vida, rotina diária, rotina de alimentação, sono, hábitos da pessoa, trabalho da pessoa, tudo isso entra no diagnóstico, tá certo? É complexo. O que a gente está vendo aqui é um aspecto da fisiologia fundamental, tá? Bom, então o Charaka fala assim, ó, devemos evitar a causa. Todas as desordens mencionadas acima são causadas devido a vários fatores inapropriados para o consumo de bebidas, alimentos e outros usados pelas pessoas. O sábio, desejoso de que as doenças não aconteçam, deve buscar usar somente aquilo que é apropriado. E assim, as desordens causadas por esses fatores não se desenvolverão. Esse é um tópico assim muito interessante, né? Porque nos Samhitas eles falam o que é apropriado para o consumo regular e o que não é apropriado para o consumo regular, para você comer todo dia. E o que a gente observa, meus alunos da mentoria sabem disso. Eu toco nessa tecla sempre, eles já estão cansados de ouvir. O que a gente observa é que as pessoas usem aquilo que não é para usar diariamente, usam diariamente, e aquilo que é para usar diariamente não usam, ou usam bem esporadicamente, tá? Não fazem, não tem uma rotina legal, não fazem exercício, comem porcaria, bebem demais, enfim. Então é isso que as pessoas fazem, tá? Então é isso que ele fala aqui. Come, bebe, enfim, e faz tudo aquilo que não deve fazer, né? E o sábio deve buscar aquilo né, é, que é apropriado, somente aquilo que é apropriado, tá? Ok, tá certo? Bom, aqui tem um resumão, né, daquilo que a gente viu, né, do tratamento, né, Orasa através do Langana, terapias que promovem leveza, Urakta Dato através das terapias que purificam o sangue, Virete Narakta Mokshana e ervas depurativas, né? O Mansa, Panchakarma, cirurgia, Agni Karma, Meda, linha de tratamento da obesidade, haste, baste, leite com ghee, ervas amargas, madhya shuka, dieta com sabor doce e amargo, relações sexuais, exercícios e panchakarma. Tá? Então, isso é um resumão geral daquilo que a gente viu na aula. Tá, tá bom, gente. Então, essas são as referências, né? Charaka Samhita, Ashtanga Hridaya, e tem um site muito bacana que chama Easy Ayurveda, que ele faz vários artigos muito interessantes, tá? Vale a pena depois vocês conferirem. Quem lê inglês, assim, é muito, muito bom. Tem muitos tópicos.
Talvez ele tenha compilado todos os tópicos do Ayurveda ali, tá? E ele escreve de uma forma interessante, tá? É, é isso, gente. Então, queria saber de vocês aí se vocês têm alguma pergunta. Deixa eu ver aqui agora, dá para liberar o microfone. Se alguém quiser falar, bota a mãozinha aqui que agora eu. Ah, tá. Deixa eu abrir aqui o microfone. Yes. Podem, se quiserem falar agora, estão liberados. Vocês podem tirar, desmutar o telefone de vocês aí, podem, tá? Bom, antes de todos saírem, já só avisando, né, que dia 14 agora eu vou dar um workshop sobre náusea, tá? Que é a terapia de medicação via nasal, tá? Um workshop totalmente online, material também muito bacana, compilado de vários textos antigos e alguns textos modernos, com várias fórmulas para tratar de diversos distúrbios, né? Do ombro para cima, né? O NASS é um procedimento fantástico, fácil de ser aplicado, muito eficiente, é útil em enxaqueca, rinite, sinusite, sangramentos nasais, doenças dos olhos, cabelos, enfim, várias doenças dos ombros para cima, torcicolo e várias outras doenças, tá? Então, é um procedimento fantástico, tá? Esse é o próximo workshop que eu vou dar agora, dia 14, às 8 horas da noite também, tá? Nesse workshop a gente vai ter, além da aula, a gente vai ter também um material disponibilizado, né, um material em PDF e a gravação da aula também, para todo mundo que for fazer, tá? Essa é a nossa oitava ou nona aula, tá? Agora eu não me recordo exatamente. A Amy perguntou: as ervas amargas no tratamento do haste não agravam o vata? Como você mensura esse sabor para realizar de pana sem muito agravamento de vata? Você fez duas perguntas, tá? Mas olha só, a erva amarga, ela é importante para tirar a inflamação do haste, né? Então você vê que, apesar de usarem ervas amargas, você está usando o sabor doce, você está usando o leite também, ghee, né? Então, e baste, né? Então, você está usando um para desinflamar e outros para nutrir, certo? Ela fez outra pergunta: como você mensura esse sabor para realizar dipana sem muito agravamento de vata? Olha só, dipana é aquilo que promove Agni e o sabor amargo não promove dipana, ele promove Pachana, que é digerir Agni, digerir ama, desculpa, tanta coisa, digerir ama. O que promove dipana é o picante, tá? Então, essa combinação de picante com amargo, você vai escolher de acordo com o caso. Você precisa aumentar o Agni ou só precisa fazer Pachana? Em Pita, uma pessoa que já tem um Agni muito alto e está com ama, você pode só fazer Pachana, você não precisa fazer Dipana. Pessoas que têm um Agni baixo, você precisa de ervas Dipana e Pachana para fazer, aumentar o Agni e digerir ama. Tá certo? Enfim, esse é um tema que dá também para a gente discutir bastante, tá? Não vou entrar em muito tema aqui. Vinícius está agradecendo. Obrigado, meu amigo, pela presença também, tá? Posso sim, Inês, posso disponibilizar esse resumo para vocês, tá? Quem for fazer o curso de NASA, eu vou disponibilizar também a gravação e o PDF dessa aula também, tá? De presente. Tá bom, gente? Todo mundo. Obrigado também a presença de vocês, tá? É sempre um prazer aí estar compartilhando algumas carinhas novas aí. Obrigado, Jéssica, aí pelas suas perguntas, participação aí bem assídua, gostei. Uma boa, me parece uma pessoa que tem bastante interesse pelo estudo, né? Estuda que o Ayurveda é fantástico. Assim, para nós, a maior gratificação é a cura dos pacientes. Você vai ver isso quando você
quando você começar a tratar dos pacientes. Não tem preço, tá? E a gente vê, assim, casos que a medicina tradicional não cura. E quando você consegue uma cura, é fantástico, fantástico, tá? É um universo, né? A gente precisa estudar muito, se aprofundar muito, porque a gente aqui no Brasil não tem uma faculdade, né? Então a gente precisa fazer o nosso curso de formação, fazer curso de especialização, os cursos de tratamento de doenças, né? Estudar com terapeutas que já estão, né? Fazer, por exemplo, a minha mentoria, né? É um programa exatamente para vocês, terapeutas, né? Os cursos que eu também, esse ano, comecei a dar também, né? Todo mês, um tratamento de uma doença, né? Já tratei várias, né? Já dei vários cursos ao longo desse ano, tá? É, enfim, então tem muitas possibilidades. O Ayurveda está crescendo muito no Brasil, tá? No mundo todo, mas no Brasil também, né? E a gente vê muita coisa bacana acontecendo aí, tá? As coisas vão aos poucos, né, Jéssica? A gente vai aos poucos assim, né? Aprendendo passo a passo, né? Vai um passo de cada vez e assim a gente vai adquirindo conhecimento, né? A Inês foi curada de doença celíaca pelo Ayurveda. Que bom, Inês. Fico feliz aí por você, né? Esse nome que doença celíaca é um nome ocidental, né? Provavelmente o diagnóstico foi outro, né? Ou AMA, né? Ou indigestão, ou Grahane, síndrome do intestino irritável, né? Tem outras nomeações aí dentro do Ayurveda, né? Mas é fantástico mesmo. Eu tenho visto muitas curas e é uma coisa que me dá motivação para continuar. É justamente você ver essas curas, né? Tá certo? Então tá bom, gente. Muito grato aí a participação de todos. Fico muito feliz aí em estar trocando aí com vocês, com a sala cheia, né? Qualquer coisa também, assim, qualquer coisa que vocês precisarem, né? Qualquer dúvida também, eu tô por aí, lá no Instagram, estou sempre compartilhando temas assim interessantes, né? Da minha prática, né? Clínica, pessoal, né? Temas, tópicos importantes assim que eu vejo acontecerem no dia a dia, né? Enfim, então a gente, né? Podemos ir mantendo essa comunicação aí, tá? A Nádia falou, eu adoro a forma como você fala do Ayurveda, me sinto como com os médicos e professores indianos quando estou lá. Obrigado mais uma vez. Que bom, Nádia. Eu me inspiro muito também nos médicos ayurvédicos, até porque desde 2015, né, eu tenho sido orientado pelo Dr. Gaurav e também, desde que eu estive na clínica dele em 2016, ele me ensinou a estudar pelos livros clássicos. E essa a base do meu estudo hoje, é estudar pelo Charaka, Ashtanga Hridaya, Yoga Ratnakara, Madhavanidana, esses tratados assim, com esses nomes esquisitos, né? Que são a minha fonte de inspiração, que vem lá dos nossos ancestrais do Ayurveda, né? Então eu procuro me inspirar ali, que é ali que a gente aprende Ayurveda, né? Uma coisa que eu aprendi com o meu professor, ele fala assim, ó, você quer aprender Ayurveda de verdade? Então, comece a ler os livros, os textos clássicos. Uma vez que você entendeu o que está ali, absorveu o que está ali, ninguém vai poder tirar de você isso que você aprendeu. Ninguém vai, entendeu? Então é isso, né? O Ayurveda está ali nos textos, né? Pode ser que tenha formas mais fáceis, né, de ajudar, e o professor ajuda muito isso. Foi o que aconteceu comigo, né, quando eu comecei a estudar. O professor começa a dar a direção para o aluno, né, para que ele possa ir entendendo, né? Eu tenho muitos alunos da mentoria que têm evoluído demais nas suas práticas, né? Depois, lá nos depoimentos da minha mentoria, lá no Instagram, também no Instagram, né? Ditadura do Instagram, mas, enfim, tem lá vários depoimentos dos alunos, né? De como que a prática deles foi mudando e tal, né?
Então, essa é uma grande inspiração também, partilhar com os alunos. Tá? A Nádia falou que conheceu o Gorab também em 2019, através de mim, que legal. Mas não me conheceu. Quem sabe, né, Nádia? Em breve a gente, algum curso aí. Eu lancei um livro também em 2023, recém-lançado, foi agosto, né? Saiu do forno agora. Aí fiz um lançamento aqui em Brasília e vou fazer um lançamento em Goiânia. Aí depois eu devo lançar também. Tem um pessoal querendo que eu vá a São Paulo, eu devo lançar lá e talvez no Rio, ainda não sei. Tem muita coisa acontecendo aí. Eu preciso me programar. Eu ainda sou pai, né, tenho uma filha, tem que cuidar dela também, enfim. A Inês perguntou: os textos clássicos traduzidos para português? Não tem, Inês. Você vai ter que ou aprender sânscrito ou inglês. Eu prefiro o inglês. Tá? Os que têm a tradução para português não são muito bons, não. Tá? Eu não gosto, não. Como eu leio inglês, e o que eu não entendo eu vou no dicionário e tal, mas eu prefiro o inglês. Tá? Então tá bom, gente. Com isso eu me despeço de vocês, tá? Muito obrigado aí pela participação. Sejam sempre bem-vindos. Fiquem atentos aí a essas aulas mensais. É provável que eu dê ainda mais uma aula gratuita e mais um workshop em dezembro. Eu não sei ainda porque eu vou para o Rio também, aniversário da minha mãe de 80 anos, mas vamos ver. Talvez aconteça ainda em dezembro mais outro workshop. E semana que vem, workshop sobre Nácia, tá? Quem quiser, é só depois falar comigo. Eu vou mandar as informações do workshop lá no grupo também, tá? E disponibilizo também a gravação para vocês lá no grupo, tá? Dessa aula aqui. Tchau, tchau, gente. Obrigado, viu? Sejam bem-vindos, bem-vindas.